Olá a todos, sejam bem-vindos a este webinar. O meu nome é Mário Castro Marques. Serei o apresentador nos próximos minutos do tema A Inovação Digital e a Proteção da Propriedade Intelectual. No final da apresentação, estarei disponível para responder às vossas perguntas e dúvidas e ficarei também contactável através do LinkedIn ou por e-mail, de acordo com os elementos que no final remeterei. Muito obrigado pela vossa presença e vamos então começar. Muito obrigado. Há um conjunto de perguntas que se poderiam fazer desde já acerca da proteção da inovação em termos de propriedade industrial e intelectual. Fará sentido inovar em época de pandemia? E fará sentido protegê-la? Numa época em como a que vivemos, julgo que faz sentido em pensar-se que a inovação é de facto um elemento fundamental e é uma resposta a esta época de pandemia. E de facto, há quem diga que a criatividade e a adaptação são fundamentais, pois a invenção de muitos produtos, processos ou serviços torna-se necessária, sendo nestas épocas de incerteza muito mais premente. Por que inovar nesta época de risco? Não será um risco ainda a dobrar. Como diria Steve Jobs, a inovação distingue um líder de um seguidor. E outros diriam também que a inovação é um meio de se manter à frente do grupo em tempos difíceis como estamos a viver. A inovação sempre significa um risco. Não inovar é muito mais arriscado do que construir o futuro. Neste sentido, o maior risco é não correr nenhum risco. Num mundo que muda muito rapidamente, a única estratégia garantida para o fracasso é não correr riscos. É não correr riscos, diria Mark Zuckerberg. E que inovação estamos aqui a falar, então? Estamos a falar de uma inovação que traz valor acrescentado à atividade empresarial e à sociedade em geral. Aquela que é composta por uma criatividade que agrega valor e que constitui o motor do desenvolvimento social e económico de toda uma sociedade, estando ao serviço do desenvolvimento económico e social, naturalmente. Em termos internacionais, surgem-nos, pela OCDE, 4 tipos de inovação. A inovação de processo, de produto, de marketing e organizacional. Mas, em que ponto ficamos quanto à inovação digital? Esta inovação é aquela que, podendo ser um daqueles 4 tipos de inovação, se desencadeia no meio ou no entorno digital, que é um resultado ou uma componente das chamadas tecnologias da informação e computação, TICs. Esta inovação digital é aquela que tem por pano de fundo estas TICs, entre as quais podemos salientar a inteligência artificial, a machine learning, o blockchain, e que, embora algumas destas tecnologias tenham sido criadas há algumas décadas, foi na década digital anterior à nossa que tiveram o seu verdadeiro eclodir. Com efeito, são muitas as novas realidades com que cada vez mais somos confrontados. Falamos na necessidade de adquirir competências digitais, numa maior ou cada vez maior importância da nossa privacidade digital. Sabemos que isto é assumido como um conjunto de direitos fundamentais relacionados com a pessoa humana. Falamos ainda também nos problemas que as grandes empresas, como a Google, o Facebook e outras, enquanto plataformas digitais, se colocam à soberania das nações. E estamos a falar da soberania digital de muitos países
que é muitas vezes posta em causa. Falamos ainda do risco digital, enquanto conjunto de consequências dessas tecnologias de informação, mas no sentido de atacarem, de certa forma, os particulares ou as empresas quanto nas suas utilizações na internet, e falamos de ataques de phishing, de ransomware e outros, que trazem já graves problemas para estas empresas e mesmo para os particulares. E falamos ainda no nomadismo digital. Enfim, é no fundo uma alteração no nosso estilo de vida que sofreu já com a vivência diária em conjunto, em coabitação com os dispositivos e meios dispositais. Assim, quando falamos em digital, estamos a falar, essencialmente, num conjunto de tecnologias, as TICs, como já referei, que associam, por um lado, uma capacidade computacional ao nível do hardware e uma nova disciplina, uma nova ciência interdisciplinar, melhor dito, a Data Science, cuja combinação permite uma recolha, um processamento, manipulação, uma análise e ainda uma difusão em termos automáticos daquilo a que nós todos sabemos e que é publicamente já conhecido por dados. Os dados, de facto, são um novo fator de produção. São um novo fator de produção e que mostram, essencialmente, como está a mudar o mercado e como estão a mudar os modelos de negócios. Neste âmbito, surge-nos o fenómeno da digitalização. O fenómeno da digitalização é, na realidade, todo um conjunto de alterações, de criações, enfim, de desenvolvimentos que resultam da introdução dessas novas tecnologias na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Essa digitalização, que, segundo os dados, até ao final deste ano, irá atingir cerca de 44 zetabits, ou zettabytes. Para ficarem com uma ideia, serão cerca de 40 vezes mais bytes do que todas as estrelas que possamos ver no céu. Mostra a magnitude deste tipo de aglomerados de dados. Os dados são, portanto, como diz, o novo ouro, mas é um novo ouro que terá que ser visto com algum cuidado, como vamos ver no próximo slide. Claro que os efeitos das TICs são diversos. Nós temos efeitos benéficos e efeitos maléficos, naturalmente. São, no entanto, impactantes e muitos deles são imprevisíveis. A forma como esses dados são tratados pelas TICs, conjuntamente com a tal capacidade computacional e ainda a tal ciência de dados, nós de facto vamos ter efeitos que, de um lado, efeitos benéficos, que de uma forma correta irão ser bem tratados e irão possibilitar novas melhorias para o bem-estar da sociedade, mas que, maltratados, este tratamento dos dados e de análise podem resultar num conjunto de prejuízos para a sociedade e para os cidadãos. Estamos a falar de prejuízos. Em inglês, os bias, falamos preconceitos, todo um conjunto de consequências e de fatores maléficos e que vão desequilibrar
desequilibrar o bem-estar das sociedades, no exacerbado do racismo, da discriminação, da xenofobia, um prejuízo para a ética, violações de direitos do homem, atos que vão pôr em causa a responsabilidade dos próprios cidadãos, toda uma série de coisas. Mas também existem riscos para a própria segurança dos particulares e das empresas que utilizam a internet. E aí damos como exemplo uma situação, um vírus que foi há cerca de alguns anos foi colocado na Ucrânia, o NotPetya, penso eu, que é assim que se diz, NotPetya, que veio de facto a consistir num alvo, num ataque que foi objeto à Ucrânia, mas cujos prejuízos foram repercutidos por toda uma série de espaços geográficos ao seu redor. Portanto, a Ucrânia ficou, de facto, abalada com estes efeitos, mas toda uma série de empresas foram também prejudicadas fora deste país. Posto isto, temos a falar até agora na inovação digital, todo um conjunto de questões associadas à proteção, e vamos agora falar sobre a proteção em termos de propriedade intelectual. Fará sentido protegermos as inovações digitais? Gostava que ficassem com uma ideia de que, de facto, pelo menos no ano passado, de acordo com o EPO, o European Patent Office, em termos de patentes, na realidade houve um crescente aumento de patentes, de pedidos de patentes na área da digitalização, da tecnologia médica, da tecnologia computacional, também das máquinas elétricas, da energia e dos transportes. Vemos aqui como tem sido, de facto, um aumento exponencial de pedidos de patentes para proteger um conjunto de inovações relacionadas com o digital. Os números são um importante indício para percebermos que, de facto, as empresas consideram que fazem sentido proteger a sua inovação digital. Obviamente que nós agora estamos a falar já de uma questão estratégica em termos de visão empresarial. É importante percebermos se de facto as empresas, quando estão no mercado, perspectivam, quando estão a fazer um investimento em novas inovações digitais, se pretendem ser únicas ou diferentes no mercado. E se pretendem obter um retorno do investimento. Essa visão é extremamente importante, muitas vezes, para além de uma percepção quanto aos objetivos empresariais e de posicionamento no mercado destas empresas. A propriedade intelectual, para que serve, não é, neste contexto? A propriedade intelectual é constituída por um conjunto de instrumentos, de soluções legais, que vão atribuir, em determinadas condições e em determinadas situações, exclusivos económicos sobre essas inovações digitais. Esses exclusivos económicos são exclusivos económicos, jurídicos, naturalmente, que vão permitir às empresas movimentarem-se no mercado onde obtêm esses exclusivos de forma muito mais livre, na medida em que o seu espaço está reservado. Tem um espaço reservado de atuação individual no mercado que está, em regra, em concorrência, mas que terá que viver com este tipo de exclusivos, com este tipo de mini, se podemos dizer assim, monopólios que estão associados a empresas por causa da proteção das suas inovações em termos de propriedade intelectual. Importa, portanto, perceber que no âmbito da propriedade intelectual surgem-nos dois grupos, dois subramos dessa propriedade intelectual e que se dão, por um lado,
o nome de propriedade industrial e outro de direitos de autor. No âmbito da propriedade industrial, surgem-nos um conjunto de exclusivos, entre os quais as marcas, os desenhos ou modelos, que protegem o design, as patentes, que protegem as soluções, e as topografias de produtos semicondutores. São estes, de facto, os principais registros que, no âmbito da inovação digital, são preponderantes nessa proteção. Nos direitos de autor, temos ainda a chamada Lei de Proteção de Computadores, programas de computador, e ainda a Lei de Bases de Dados. Estas duas proteções, estas duas leis, conferem uma proteção também associada às inovações digitais. Quanto à proteção da inovação digital, propriamente dita, como poderemos então ver a proteção da inovação? Como é que ela se faz? Quando estamos a falar de inovação digital, já vimos que estamos a falar das tais TICs, tecnologias de computação, inteligência artificial, machine learning, blockchain, big data, mas todas elas estão fundamentadas em modelos computacionais e algoritmos. Modelos matemáticos, essencialmente. Ora, o que acontece é que, de facto, nós estamos perante um grande problema. É que, à partida, estamos a falar da regra, e naturalmente que há exceções, os métodos matemáticos, enquanto tais, não são suscetíveis de serem protegidos em termos de propriedade intelectual. No entanto, quando esses métodos matemáticos estão associados a meios técnicos, aí poderá haver já algumas portas abertas a esta proteção. Vamos a seguir ver melhor quais são essas possibilidades. Desde logo, nós temos que perceber que, quando estamos a falar da proteção das invenções, das soluções técnicas que estão associadas à inovação ou às inovações digitais, estamos a falar de proteções em termos de patentes. E quando estamos a falar em termos de patentes, temos associado ao conteúdo, a um elemento essencial das patentes, é estarmos perante uma invenção. É extremamente importante percebermos que nem tudo o que é inovação pode ser considerado invenção em termos técnicos. Um outro requisito para protegermos em termos de patentes tem a ver com a novidade. A novidade, o que é? Tem a ver com o facto de, face ao estado da técnica, ou seja, conjunto de conhecimentos técnicos que estão já ao dispor da generalidade dos técnicos nestas áreas, aquilo que vamos inovar não esteja já conhecido por esse tipo de peritos nesta área. Portanto, sejam conhecimentos novos. E um terceiro requisito tem a ver com a atividade inventiva, ou passo inventivo. Estamos a falar, de facto, de um terceiro requisito que é extremamente importante e fulcral na proteção das patentes. É importante percebermos que, em face da solução técnica, essa solução técnica resolve um problema técnico. Percebamos se essa solução técnica que foi concebida, em concreto para criar uma determinada inovação técnica, uma inovação, neste caso, digital, se essa solução, de facto, era evidente, tendo em consideração o conjunto de conhecimentos, para um perito, era, de facto, era um resultado natural desse tipo de conhecimentos. Isto é extremamente importante, porque sem haver uma atividade inventiva, de facto, essa atividade inventiva resulta muitas vezes da investigação e do desenvolvimento e está muitas vezes em pequenos grandes pormenores que
nascem de muito trabalho, de muito desenvolvimento e de investigação, e que são obtidos através de um conjunto de meios que nos fazem chegar a determinado tipo de conclusões que até aí não eram, de facto, conhecidas e sabidas pela generalidade dos técnicos. Como se aplicam estes requisitos à inovação digital? Vamos ver nos próximos slides alguns exemplos em termos de patentes, como poderemos aplicar às inovações digitais, quanto a elementos matemáticos ou algorítmicos. Quando essas soluções e inovações digitais contenham estes elementos matemáticos ou algorítmicos, como é que nós podemos considerar que há possibilidades destas inovações serem protegidas através de patentes, no fundo? Bom, a primeira coisa que nós temos que ver quando estamos a fazer um pedido de patente, há todo um conjunto de elementos que têm de ser descritos num pedido de patente, entre os quais aquilo que nós chamamos reivindicações. Reivindicações, ou claims, são um conjunto de afirmações onde constam lá características técnicas associadas à solução técnica que pretendamos proteger. Essas reivindicações terão que ser descritas de forma técnica, contendo um conjunto de reivindicações e contendo um conjunto de características, melhor dito, desculpem, que se relacionam, neste caso, com os métodos matemáticos, os cálculos ou operações algorítmicas, e que depois, caso a caso, terão que ser analisadas para determinar se no contexto aquelas equações, aqueles cálculos vão ter caráter técnico. No sentido de quê? No sentido de contribuírem para um efeito técnico. Isto é extremamente importante que percebamos, e eu vou explicar daqui a pouco esta relação entre a reivindicação, a descrição das características técnicas e o tal efeito técnico. Podem ser consideradas características técnicas se estas servirem um propósito técnico, adequadamente definido no âmbito de um processo técnico. Portanto, quando estamos a fazer uma descrição técnica, nós vamos ter que enunciar o propósito técnico e ainda o processo técnico, aos quais estão associados um determinado método, um método matemático, um determinado cálculo, uma determinada operação algorítmica. É importante percebermos também que o envolvimento de considerações técnicas, simples considerações técnicas, não é suficiente só por si para que um método, que pode ser realizado simplesmente só mentalmente, tenha caráter técnico. Portanto, se o método em si puder ser realizado só mentalmente, não é apenas através de considerações técnicas que vamos conseguir que esse método venha a ser elegível, se podemos dizer assim, e venha a ser protegido em termos de patentabilidade. O mero facto de um método matemático possa servir ainda para um propósito técnico não é suficiente. Frisamos, não é suficiente. Possa servir. É preciso servir efetivamente. É preciso que se identifique qual o propósito técnico a que está associado esse método matemático. Existe ainda uma relação objetiva e causal entre o efeito técnico, que falamos já há bocado, e ainda a característica reivindicada. Essa característica onde está descrito também o método matemático, o cálculo ou o algoritmo. Requer-se ainda que seja uma finalidade técnica específica. Isto é, que haja um propósito técnico específico.
associado às características que estão descritas em termos de método matemático ou algoritmo. Pode ser alcançada essa finalidade técnica através do estabelecimento de uma ligação suficiente entre, por um lado, a finalidade técnica e as etapas do método matemático. Alguns exemplos para que possamos esclarecer, porque de facto aquilo que falamos até agora não é muitas vezes simples e teremos que ver caso a caso sempre para que percebamos se uma determinada inovação digital, uma determinada descrição de um método algorítmico pode ser ou não suscetível de uma proteção em termos de patentabilidade com vista à obtenção de um direito exclusivo. Vejamos assim alguns exemplos. O primeiro caso são um conjunto de exemplos onde não podem ser, à partida, não estão excluídos da patentabilidade. Os métodos de classificação de documentos, per se, portanto, enquanto tais, com base no conteúdo textual, ou seja, em elementos textuais, são considerados sem características técnicas. Portanto, só estes métodos, à partida, eles não têm características técnicas e, portanto, não poderão ser consideradas invenções ou inovações digitais. Mas já os métodos de reconhecimento de objetos em imagens, portanto, estamos a falar de algumas inovações digitais, são considerados como características técnicas em princípio. Portanto, já são elegíveis em termos de patentabilidade. É importante percebermos que uma imagem foi já considerada uma entidade física, uma coisa. Uma imagem é uma coisa. Há quem critique esta perspectiva. Vamos a ser claros que há quem entenda que se um método de reconhecimento de objetos tem características técnicas, por que não um método de classificação de documentos? Esta diferença que tem sido feita pelo EPO tem sido bastante criticada por muitos técnicos nesta área. Os métodos de cifragem, porque estamos a falar no âmbito de uma conferência relacionada com a cibersegurança, os métodos de cifragem e de cifragem de mensagens eletrónicas são considerados normalmente com cariz técnico. Portanto, é importante perceber que a dita criptografia está associada a um conjunto de características técnicas naturalmente. Tornar o sistema mais seguro, confiável, é considerado um efeito técnico para efeitos de patentes. Por outro lado, quanto aos chamados métodos de simulação, todas as etapas relevantes para a simulação, inclui as características técnicas expressas matematicamente, portanto, estamos a falar aqui dos tais métodos matemáticos ou algorítmicos, estes métodos contribuem para o caráter técnico do método. Portanto, estamos a falar aqui as tais etapas que são descritas no âmbito de reivindicações e irão determinar o caráter técnico do método de simulação. Em resumo, para que possamos ser um bocadinho mais práticos e claros, se um método matemático não serve um propósito técnico específico, não geral, e se a implementação técnica reivindicada não vai além de uma implementação técnica genérica, é de esperar que o método matemático não contribua para o caráter técnico. E, portanto, à partida, não será um método elegível em termos de patentabilidade. Podem ser inovações, sim, inovações digitais, mas não serem patenteáveis, porque estão excluídas face àquela regra que tínhamos referido inicialmente. São métodos matemáticos enquanto tais e, portanto, não podem ser patenteados nem protegidos. E quanto à cibersegurança? Quanto à cibersegurança e a propriedade intelectual. Para concluirmos a nossa pequena intervenção, nós estamos aqui a falar, já falamos também sobre o NotPetya,
já verificamos que o risco digital, hoje em dia, seja no NotPetya, seja noutras situações que já sucederam muito recentemente, teve para as empresas e governos um impacto de tal forma enorme, e também para os particulares, em muitos casos, cujas consequências económicas e sociais já mostraram que a inovação na cibersegurança é fundamental. Fundamental e exigindo investigação e desenvolvimento e investimento constantes. Estamos a falar, de facto, de investimentos constantes, diários, e que, para as empresas que por regra, não recebem quaisquer ajudas do Estado, têm que ter um retorno no mercado. Daí que esse retorno, para ser um retorno feito de uma forma adequada e possa ser protegido, entre aspas, estamos a falar então de uma grande relevância da proteção da propriedade intelectual na área da cibersegurança e de todas as inovações que estão associadas a este ramo da segurança. Portanto, para concluir esta minha pequena intervenção, que já vai em cerca de meia hora, gostaria de agradecer a vossa atenção e de explicar o seguinte. A propriedade intelectual é, de facto, um conjunto de instrumentos que foram criados há mais de um século e que têm sido, ao longo dos tempos, atualizados. Em alguns casos, noutros, nem tanto. Mas esses instrumentos são instrumentos de caráter nacional. Por regra, têm caráter nacional e, nessa medida, os interesses do Estado têm de estar em consonância para que possa haver alterações. Portanto, estamos aqui a falar, de facto, de fatores políticos e geopolíticos que estão associados à propriedade intelectual. Nesse sentido, tem havido bastantes desenvolvimentos em termos de proteção da propriedade intelectual relacionada com a inovação digital. Em particular, com todo um conjunto de questões associadas às inovações digitais. No entanto, ainda há muitos desafios pela frente e esperamos que nos próximos tempos haja alguns desenvolvimentos em matéria de proteção da propriedade intelectual. Fico por aqui, fico ao vosso dispor para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas e deixo-vos os meus contactos para, se pretenderem, contactarem-me e colocarem questões mais tarde. Muito obrigado.